Na 31 é com caridade. Então vamos lá, olha. Primeiro, receba o convite de Jesus. Você já recebeu o convite dele. Veio para a vinha dele, para o planeta Terra, para trabalhar e evoluir na sua vinha. Segundo, você vai encontrar convenções. Não se perca nelas, não se amarre nelas. A lei de Deus é acima das convenções humanas. Terceiro, faça isso com caridade. Terceiro item, terceira lição. E vamos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Claro, límpido. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas no serviço do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita de contribuição da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros. Fixa-te em Jesus e passa. E aqui ele nos mostra, bonita essa lição, né? Nos mostra, primeiro, que caridade não é sacudir a cabeça como vaquinha de presépio e ficar fazendo assim. Não é concordar com tudo, tá? Não é aceitar tudo. Aqui está muito claro, tá certo? Então vamos lá. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Chegamos nesse planetão aqui que não é nosso, é a vinha do Senhor. Vamos trabalhar, viemos aqui para isso. E só estamos aqui porque prometemos que vamos fazer alguma coisa. Chegamos aqui, bom, beleza. Agora, encontramos um monte de regras, convenções, normas, cultura. Vamos viver com elas, mas desde que elas não nos impeçam a fazer o nosso trabalho. Impedir o nosso trabalho, faça o seu trabalho e largue isso aí para trás. Tá bom? E fazendo tudo isso com caridade. Não tira a caridade de você. E aí ele vai explicar o que é essa caridade. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Então a gente pensa muito assim, caridade, eu só exerço ela quando alguém precisa, quando eu encontro um momento para expressá-la, né? Aí é isso aí, ó. E a gente pensa, ó, eu pego o pão, uma sopa, uma comida e saio, porque aí eu vou ter alguém que precisa, está morrendo de fome, vai precisar comer. Opa, isso é caridade.
deu calamidade em tal lugar está precisando, acabou isso, pegou incêndio, inundou. Opa, está precisando do que aí? É caridade. Eu estou pensando sempre assim, né? Que a caridade é sempre uma ação a qual eu posso praticá-la para alguém, para uma direção que necessita. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Não estamos discutindo isso. Muito ótimo, é bom, beleza. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Caridade exige um dom. E se ela é um dom divino, ela tem extensões divinas. Não é só nisso que nós estamos acostumados a falar sobre a caridade. Aliás, isso nós chamamos inclusive de solidariedade. Eu me solidarizo com o sofrimento alheio. É ótimo, é bom. E com isso eu pratico uma caridade de auxiliar. Mas a caridade é um dom divino. Então sua extensão é santa. É divina. É invisível. É espiritual. E aí ele está dizendo assim, Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Meu Deus do céu. Entender que em tudo tem que ter caridade. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. É o começo. Eu já me identifico com o sofrimento dos outros, já me solidarizo com ele e já começo a ajudar. Mas não é a única coisa. Todas as potências do espírito, quais são as potências do espírito? A inteligência, o sentimento, as virtudes são as suas potências. No entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade, olha só, o que ele está dizendo aqui, gente? Nós temos muitas potências no nosso espírito e eu preciso me educar para utilizar dessas potências, dessas virtudes, de maneira a me enquadrar no preceito divino. Senão eu posso sim ser aquele que me solidarizo com uma determinada situação, mas eu deixo escapar grotescamente outras situações, porque eu ainda muitas vezes não entendi que a caridade é mais ampla do que a simples atitude. Uma simples atitude. Eu vou dizer uma coisa assim, por exemplo, muitas vezes eu me apego demasiadamente pelos animais, mas não me importa em absolutamente nada pelos seres humanos. Eu sou capaz de cuidar de 1000 gatos na minha casa, mas não cuido de uma criança, um ser humano. 1000 cachorros ou um ser humano. Tá certo? Então, tudo é uma potência. Todas as potências, as nossas virtudes são as nossas potências. São aquilo que a gente desenvolve de bom. São aquilo que vem adormecido em nós e que vai despertando conforme nós vamos evoluindo e vamos limpando o materialismo da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas ações. A virtude vai se despontando, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então está tudo dentro de nós, mas precisa ser aclareada, disponibilizada e praticada, que a gente chama de desenvolver. Não é de desenvolver, de aumentar ou diminuir, não. É praticadas, colocar em prática. Então, eles dizem assim, estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução de uma virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque aí ele vai falar assim, uma coisa aqui, porque a caridade em falar e ouvir. Existe uma forma de falar caridoso e não caridoso.
Ouvir de forma caridoso e não caridoso. Impedir e favorecer alguma coisa de maneira caridosa. Esquecer e recordar de maneira caridosa. E olha que ele lançou 3 itenzinhos só para a gente compreender a extensão do que é, né? Então ele vai falar assim, falar. Quando nós falamos, temos que sempre ter um intuito de o porquê falamos. Tá? E aí a gente usa aqueles 3 itens. O que eu falo é uma verdade? Se é uma verdade, vai mudar. Você tem que ter certeza dos 3 itens, tá? É uma verdade que você vai falar? Vai mudar alguma coisa para melhor? Se você não tiver certeza desses 3 itens, não fale. Não fale. É melhor. Não será caridade. Ah, Guto, mas é verdade. Então fala. Mas não sei se vai mudar, então não fala. É verdade, vai mudar. Mas não sei se é para melhor, porque a pessoa pode ficar revoltada, né? E ela pode mudar para pior ou para melhor. Ela pode ficar revoltada com isso. Como eu não tenho certeza, melhor não falar. Você tem que garantir que as suas palavras são caridade. Se são caridade, são construtivas. Evolui, ajuda, auxilia. Ninguém faz caridade a esmo. E ouvir. Ouvir com caridade. Saber ouvir. Ouvir é saber ouvir as pessoas. Saber compreender o que elas estão falando através das palavras. Porque nós sabemos que o nosso português é pobre. A nossa linguagem é pobre, não é português. Qualquer linguagem humana é pobre. Então, muitas vezes eu estou querendo falar algo para você, mas não consigo colocar em palavras. A caridade é saber ouvir o que a pessoa não disse, mas tentou lhe falar. É o que... E muitas vezes nós vamos para cima só daquilo que ouvimos. E ainda de maneira equivocada. Então, é caridade. Saber ouvir é caridade. Mesmo que a pessoa me fale algo que me chateia, mas eu posso entender que o que ela me falou não é bem aquilo e não era para me chatear. Olha que interessante. É ouvir com caridade. Quando eu ponho para fora, quando eu falo algo a alguém, eu estou vestindo em ideias, conceitos e experiências de vida. Então, nem sempre eu tenho êxito na intenção de falar. Portanto, eu preciso ter caridade no ouvir e no falar. Eu preciso também, com caridade, eu preciso impedir e favorecer. Nós confundimos muito a bondade, o cristão, como pessoas que não têm atitudes, né? Que são pessoas bobas. Que todo mundo pode fazer o que quiser com o cristão, que ele diz assim, ó, ainda uns dizem assim, que tem que perdoar, o cristão tem que perdoar, então tem que aceitar tudo, o cristão tem que aceitar tudo. E não é bem assim, né? Porque na verdade, nós também, aqui está falando, a caridade significa impedir algo e favorecer algo. Eu posso impedir que algo aconteça por caridade. E favorecer que algo aconteça por caridade. Como, por exemplo, dá um exemplo de como eu posso impedir algo que aconteça por caridade. Alguém vai me elogiar e eu digo para a pessoa, não precisa, não tem sentido. Vamos trocar de assunto? Não gosto do elogio. Isso eu estou dizendo à pessoa assim, por caridade. Eu estou falando isso por caridade. Porque a minha ideia é que você, na boa intenção, não me contamine o ego e eu, pelo meu ego, me perco. Então, como eu me conheço, eu te peço para que você não elogie. Eu estou fazendo isso com caridade, por caridade. Estou impedindo alguém, né? Favorecendo. Eu posso favorecer por caridade. Favorecer é o que mais a gente conhece, aí a gente favorece muita coisa e pensa que é por caridade. Mas tem que ser com caridade. Dependendo do que eu estou favorecendo, eu deveria estar impedindo.
Compreenderam agora? Por isso que é o impedir e favorecer tem que caminhar junto na caridade. Porque a palavra caridade me dá a entonação de que eu não posso impedir nada. Porque se a caridade é coisa boa, se a coisa boa é igual a vaca de presépio. Eu tenho que concordar, tenho que aceitar. Não. Eu posso impedir. Lembra, o sim e o não têm o mesmo valor. E eu tenho que começar a medir no dia todos os dias quantos sim e quantos não eu dei. Isso é muito importante, tá? Então, às vezes, eu, em nome da caridade, deveria estar impedindo e não favorecendo as coisas. E aí ele diz assim: esquecer e recordar. Caridade pode esquecer. Esquecer é caridade, ué? Esquecer uma ofensa, a maledicência, algo de ruim que nos aconteceu, é caridade. Esquecer. Perdoar. Porque esquecer é perdoar. Ou recordar. Recordar uma boa atitude, recordar é uma caridade. Você pode recordar por caridade. Recordar uma boa atitude, uma boa ação de uma pessoa, para que ela lembre que ela mesma às vezes esquece, né? Mas ela se lembre que um dia ela teve expressões boas, benéficas, de bondade, e que se ela fez um dia, ela pode fazer 2. A gente às vezes faz isso quando alguém acertou várias vezes, errou uma ou 2, a gente fala, mas se você sempre acertou isso, traz à tona a capacidade que a pessoa tem de permanecer no acerto, se quiser. E aí ele diz assim: tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados às mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Ele está dizendo assim, um dia, todos nós utilizaremos nossos ouvidos, olha, eu colocaria nossos olhos, ouvidos, bocas, pés e mãos a serviço da caridade. A serviço de expressar o potencial espiritual que nós temos, que são as nossas virtudes. Então eu vou colocá-lo a serviço. Quando eu coloco a serviço da caridade, eu estou alinhando com os planos divinos. É para isso que ele serve. É para isso. Cada pessoa, como cada coisa, necessita de contribuição da bondade, de modo particular. Veja, eu posso fazer uma bondade genérica? Posso. Mas se eu observar, cada um tem uma maneira específica de receber essa bondade. Homens, por exemplo, que dirigem, ele vai dar um exemplo, ou que obedecem, reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Homens que dirigem ou que obedecem. Não é um maior que o outro, nem um melhor que o outro. Quem obedece e quem comanda reclama o concurso santo. Deve caminhar santamente. É isso. Então, o dono da fábrica, o patrão, o chefe, o comandante, o mandante, o presidente tem que ser santo. Santo não é ser evoluído com aquela coroinha. No caminho da santidade já é santo. Lutando para fazer tudo que é certo e correto. Hoje, eu posso dizer que uma das frases mais bonitas sobre isso, sobre justiça, que eu já ouvi, foi do ministro André Mendonça. Para mim, um dos maiores ministros que ele tem, assim, em termos de visão da justiça. Ele disse: o juiz deve ser respeitado e não temido pelas suas atitudes. Olha que bacana. Um juiz temido não é um juiz. Um juiz é respeitado.
Toda profissão humana gera respeito a uma sociedade. Todo cargo, toda posição, ela só é linda, ela só é bonita quando ela é respeitável. Respeitável pelas suas ações. O médico é respeitado pelo que ele faz, né? O policial, pelo que ele faz. O lixeiro é respeitado pelo que ele faz. Toda profissão, todo poder que é temido é base do autoritarismo. Existe coerção e nunca será respeitado. Isso é importante. E aí nós temos assim, que eles dizem assim: os homens reclamam o concurso santo. Quando eu assumo uma posição, eu quero me destacar na minha sociedade, eu quero criar uma empresa grande e dar muitos empregos às famílias. Ou eu quero ser eu quero um emprego, pode ser um gari, pode ser qualquer coisa na minha vida. Eu tenho que ter na minha cabeça que eu estou num concurso santo. Eu tenho que agir dentro da moralidade, da ética, da justiça, porque este caminho que eu estou escolhendo, eu estou buscando, eles serão esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Então, por exemplo, vamos lá, um gari está catando lixo. Se ele estiver com vontade, que ele estiver buscando respeito das pessoas por ele está fazendo aquilo de uma maneira honrosa, leve, tranquila. Ele vai ser aquele gari que quando vem pegar o lixo da sua casa, ele diz: bom dia, boa tarde, se vier à noite, boa noite, senhora. Bate lá, estamos passando, eu verifiquei que o seu lixo não está na rua, pode pegar, talvez a senhora se esqueceu, é o dia de hoje. Ou então ela vai falar: tem mais aí dentro, né? Ou eu enxerguei, tinha lixeiros que passavam na rua de casa antes, eles passavam, se tinham coisas na rua, assim, quer que cata isso aqui rapidinho para o senhor? E catavam. Esses são os lixeiros respeitáveis, admiráveis, porque você via que a intenção deles era limpar a causa deles. E aí essas pessoas, esses profissionais, eles são esclarecidos na sua consciência. Não tem curso, porque hoje em dia tudo a gente fala: você não fez tal coisa, mas isso aí não está no curso, isso aí eu não estudei. Não, sabe onde você é esclarecido para exercitar a sua profissão, o seu trabalho? No departamento da casa de Deus. Consciência. É lá que você consulta para analisar o seu trabalho e ver se ele está sendo feito da melhor forma possível, da forma honrosa, da forma respeitável, da forma que muitas vezes você adquire amigos. E vamos observar que todas as vezes, não importa o poder que essa pessoa tenha na terra, poder mesmo, estou falando poder financeiro, arma, lei, quanto mais desrespeitoso ele fizer o trabalho dele, menos ele é capaz de andar nas ruas. E aí nós vamos ver hoje, por exemplo, Venezuela, Maduro, praticamente o dono da Venezuela, mas não andava sem segurança. Quando a gente olha, então não importa se eu sou um rei, se eu sou uma pessoa que tem o maior poder dentro daquela comunidade, não importa, porque eu só alcanço respeito quando eu sou admirado. Senão, eu imponho o medo. E quando eu faço isso, nem sair do meu palácio eu saio, nem dormir sossegado no meu quarto eu durmo. Quando alguém hoje me
falasse assim: Guto, por que hoje eu sonhei tanto chegar num determinado status da minha vida? Hoje eu tenho medo de dormir, eu tenho medo de sair na rua. E eu digo para essa pessoa: você não se tornou respeitável. Respeito é um sentimento do amor. Lembra que eu sempre digo assim, ó: quando uma pessoa adquire respeito por você, ela está te amando, é uma forma de te amar. Ela tem algo que ela te diz obrigado. Existe uma troca. O respeito é uma troca. Quando você admira um médico, você o ama. Você ama aquele médico. Você gosta daquele médico. Respeito. Você tem algo a agradecer. Ele é agradecimento. Nós, seres humanos, desconstruímos isso. Nós nos cegamos. As obsessões nos cegaram. Os homens autoritários, eles nunca são amados. O povo não tem respeito por eles, não os admira e não tem nenhum porquê dizer obrigado. E é isso que eles sentem. Eu começo a subir. Eu sou um pai de família. Então, o que eu quero na minha casa? Que meus filhos tenham medo de mim ou que meus filhos me respeitem? O medo que as pessoas têm de mim se transforma. Eu vou falar uma coisa para vocês agora, para vocês pensarem. Se transforma em uma pressão insustentável na minha vida íntima. Eu começo a ter delírio, ter problemas para dormir e acordar, medos absolutamente inexplicáveis. Todas as vezes que eu estou maltratando uma coletividade, eu já começo a não dormir bem. Eu já começo a ter medo de ficar sozinho, como se algo muito horrível fosse me acontecer. É o pensamento de milhões e milhões de pessoas querendo te destruir, te eliminar, fazer que você saia do caminho delas. É a falta do amor. E essas pessoas sempre acabam meio transtornadas, loucas, doidas. Por isso que sempre os autoritários acabam enlouquecidos, totalmente doidos, desbirutados. Não é possível. O ser humano busca nesse planeta ser admirado, respeitado. E isso não precisa também de poder, tá? Não estou falando aqui do poder dos que tiveram poder e que vieram tudo para ter respeito e transformaram-se em pessoas mais odiadas do mundo, né? Agora não colocar, mas então o respeito pode ser adquirido por pessoas que não têm poder nenhum, financeiramente nada? Pode. Como eu falei, o gari. Pode. E ter uma admiração gigante pela comunidade. Em qualquer ponto. O pai de família ser admirado, a mãe da família ser admirada, um filho ser admirado. E aí aqui diz assim, ó: sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicação. Não adianta. Não adianta você se cercar de poder, de dinheiro, de exército, é isso que nós estamos vendo, de tudo que você quiser. Você vai ser esmagado pela sombra da tua própria ignorância, do teu próprio desamor. Massacrado por isso. Isso se chama crise de consciência. Nunca conseguirá se olhar no espelho. Nunca conseguirá estar em um ambiente sozinho. Eu duvido. Sem seguranças, guarda-costas, cachorros. Nunca será livre. Sempre será prisioneiro da sua própria prisão, das suas próprias celas, que devem ser muito fortes para separar a quem você oprimiu de você. Então eu digo assim,
Desempenha tuas tarefas mínimas com caridade. E diz assim, desde agora, não tire a caridade. Põe a caridade. É o amor. Sem amor, ele está falando, claro, sublimado, esquece. É obscuro. É doença. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual, se você estiver fazendo tudo com amor, tudo com caridade, e mesmo assim não está vendo nenhuma retribuição, nenhum gesto de gratidão, no domínio do entendimento, em sentido, ele está falando, em sentido imediato, imediatamente, quer dizer, nesse sentido, sabe que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Devotadamente. Há pedras e espinheiros. Isso existe em todo lugar, em todo caminho, de todos os seres vivos. Fixa-te em Jesus e passa. Não cabe a nós ficarmos contando quantas pedras, quantos espinheiros encontramos pelo caminho. Isso mais nos desanima do que nos anima. O importante é você saber que você está no caminho. Que o caminho está cheio de pedras e cheio de espinhos, ótimo, mas você tem que se sentir bem, motivado por estar no caminho, por não desistir de caminhar. Porque tem muita gente que nem começou a caminhar. Ainda está sentado no meio-fio, passando cada hora um, passando. E há pessoas que nem sabem onde é o endereço desse caminho, que nunca ouviu o caminho. Então, se você está no caminho e está vendo que está muito pedregulho e que tem muito espinho, se sinta satisfeito por estar no caminho. Você é um dos poucos que ali se encontra. Agora, caminho. Olhe para Deus. Vai tropeçar seu pé, vai machucar, vai pisar no espinho, vai doer. Faz parte do processo. Isso não é punição, castigo de Deus, perseguição do diabo. Faz parte da trajetória do caminho.